Olá, aqui é a Lúcia Bandeira e hoje nós vamos conversar sobre um grande aliado para a nossa saúde, que este aliado se chama água. No vídeo passado nós conversamos sobre o oxigênio, sobre o ar, que também é de grande importância, e esses dois alimentos, o ar e a água, eles chegam a ser até mais importantes que o alimento em si. A gente fala muito sobre nutrição, mas devemos lembrar que um bom oxigênio, uma boa oxigenação do nosso corpo, um pulmão fortalecido, um corpo hidratado é um sinal de saúde, não é verdade? Então vamos entender a importância da água para o nosso corpo. A gente já tem conhecimento que o homem ele pode sobreviver apenas alguns minutos sem o ar. E quanto tempo será que o homem consegue sobreviver sem a água? Então vai depender da quantidade de perda de água que ele vai ter no seu corpo, porque se ele perde entre 15 a 25% da água do corpo, o sangue vai ficar viçoso, o coração não consegue bombardear e, infelizmente, também sem água o ser humano não vai sobreviver, né? É um sinal de alerta, né? Se o corpo está começando a ficar desidratado. Então vamos agora entender a composição da água no nosso corpo. A quantidade de água no corpo humano varia de 50% a 75%. Olha que coincidência, 75% do planeta Terra é composto de água. E a gente também pode analisar que onde há água, há vida, e nós todos também, fomos gerados dentro de uma bolha de água, né? Então a água realmente é presença de vida. Mas essa composição corporal da água do nosso corpo, ela vai variar dependendo da nossa fase da vida. E o bebê, quando ele chega no primeiro ano de vida, ele tem os 75% de água. E quando o ser humano vira adulto, vai variar se é homem ou mulher. O homem, ele tem mais água no corpo, ele chega a ter 65% de água, porque ele tem menos tecido adiposo que a mulher. O tecido adiposo, ele diminui a quantidade de água no corpo. Então, a mulher adulta, ela tem 55% a 65% de água, o homem adulto, ele tem 60% a 65% de água, e quando o ser humano fica idoso, também diminui a composição corporal da água no corpo, chegando a 55%. Então agora vamos entender os benefícios da água para o nosso corpo, né? Qual é a função então da água no nosso corpo? E vamos começar falando sobre os benefícios para os nossos rins. Os nossos rins, ele filtra todo o nosso sangue e ele elimina as toxinas. E se falta água no nosso corpo, com certeza os nossos rins não vai funcionar com os 83% de água que ele precisa para funcionar bem, e ele pode acumular resíduos, ele pode não eliminar bem as toxinas. Então imagina agora comigo uma água parada. Geralmente aquela água parada, ela vai ter mais chance de acumular sujeira do que uma água corrente, né? Por isso que a gente precisa deixar que essa água ela vá fluindo no nosso corpo, ela possa ser, vamos dizer, renovada, né? Para poder ter água limpa no nosso corpo. E quando essa água não é renovada, quando falta uma quantidade suficiente de água para que esses rins funcionem bem, qual o risco que a gente corre? De ter cálculo renal, infecção urinária, que são os menores que a gente mais percebe. Então, os nossos rins, para funcionar bem, nós precisamos garantir que essa água vá fluindo, que não fique aquela água parada. Então, para isso, nós temos que manter o corpo hidratado. Outro benefício da água para o nosso corpo é a limpeza do corpo de um modo geral, porque a água ela traz energia para o nosso corpo. Então, muitas vezes, a falta de energia pode estar associada à falta d'água. O corpo começa a ficar desidratado e você começa a sentir
é mais cansaço. A água, ela aumenta o metabolismo, então a falta de água também pode diminuir o metabolismo nas suas células, no seu corpo. E o que acontece? Eu sempre faço essa analogia. Quando você vai tomar banho, você já regulou quantos litros de água você leva para deixar o seu corpo limpo por fora? E se você quiser manter o seu corpo limpo por dentro, será se 2 copos d'água por dia? Eu já tomei 2 litros de água por dia. Então, que até o fim da nossa conversa você possa perceber quando o seu corpo está ficando desidratado e que você não fique regulando tanto a quantidade de água, achando que seu corpo não está sentindo falta, tá? Não fique exigindo mais energia do seu corpo, que ele aumente o metabolismo, que seu corpo funcione bem, se você não está atenta se esse corpo está bem hidratado. Outro ponto também que você precisa observar é se você está retendo líquido. Às vezes a gente aperta nesse pontinho aqui assim do nosso corpo, aqui na mão, aí se ficar muito fundo quando você solta, com certeza você está retendo líquido, assim como também nos seus membros inferiores. Você aperta um pouco o seu corpo e às vezes nem precisa disso, só precisa você olhar o anel, né? Se o anel está saindo com dificuldade, pode ser que você esteja retendo líquido. E a retenção de líquido é um sinal de que seu corpo está precisando de mais líquido. Eu vejo algumas pessoas falando comigo, falando assim, Lúcia, eu estou me sentindo tão inchada que eu não estou nem bebendo água, senão eu vou estourar de tanta água. É o contrário. Se o seu corpo está retendo líquido, é porque ele está com medo de que perca líquido no seu corpo, porque o corpo é sábio e ele já sabe que seu corpo não funciona bem sem o líquido. Então ele prefere ficar com aquele líquido sujo, cheio de toxina, do que não ter o líquido. Então beba água, porque também ajuda a diluir o sódio no seu corpo. Então às vezes você pode estar consumindo mais sódio, e consumir mais sódio vai dar retenção de líquido, e a água ajuda a eliminar esse sódio e ajuda a desinchar o seu corpo. A água também, ela age para fazer uma regulação da sua temperatura corporal, tá? É outro benefício da água no seu corpo, da hidratação do seu corpo. A água também ajuda na sua manutenção da massa muscular. Principalmente se você faz atividade física, se você está suando muito, então você precisa repor essa água, porque você fica não só com os músculos cansados, mas você perde água dos músculos com suor. Então é muito importante também para a sua massa muscular. A água também combate o envelhecimento, porque ela ajuda na renovação das fibras de colágeno do seu corpo e ajuda na sustentação da sua pele. Então, se você quer uma pele mais jovem, mais hidratada, cuide de hidratar seu corpo também. E a água também ajuda a emagrecer. Por quê? Porque ela propicia a saciedade, ela acelera o metabolismo do seu corpo, ela promove um equilíbrio para o seu corpo. A água auxilia também no bom funcionamento intestinal e com isso ela previne a prisão de ventre. Olha só quantas mulheres sofrem, principalmente, né, porque esquece de tomar água. Homem também sofre, mas eu vejo mais essa queixa em mulheres. Então, quer um intestino saudável? Lembre-se da água. A água contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico, para o equilíbrio hormonal e manutenção celular e dos órgãos. Por isso, ela é fundamental para a nossa saúde. Você sabia que enquanto você respira, você também perde água? Essa perda de água se dá em forma de vapor. E quando a desidratação está muito acentuada, o corpo começa a reter. Para reter essa água, ele dificulta até a própria respiração. E você pode achar que você está com uma crise alérgica ou você está com asma e às vezes você está desidratado. E um outro sinal é a boca seca, né? Fica aquela mucosa da boca seca, a garganta começa a ficar irritada. Então, a falta da água no seu corpo para que ele funcione bem, ele mexe com todo o sistema do seu corpo. Quando os seus rins sentem a falta de água no organismo, o seu cérebro aciona a sede como um sinal de alerta para essa necessidade urgente de hidratação. Então, muito cuidado quando você venha sentir muita sede, o seu corpo já está com certeza bastante desidratado. Outro problema que também pode ser um sinal
de que seu corpo está necessitando de mais água pode aparecer através da sua pele. Então, muitas vezes você acha que a sua pele está muito seca, você fica procurando mudar de creme, hidratar com creme a sua pele. Na realidade, você só elimina as toxinas do seu corpo, a grande parte dessas toxinas, elas são eliminadas através da urina e do suor. E se você estiver urinando pouco, pode ser que esse acúmulo também de toxinas no seu corpo venha a aparecer como sinal de pele seca, tá? Então, antes de você achar que é apenas um problema que deve ser tratado de fora para dentro, vamos também buscar razões internas, né? Que pode ser uma desidratação. A secura na pele também pode ser um sintoma de que você está desidratado. Observe a sua urina. Se você também estiver urinando pouco, você pode estar acumulando toxinas no seu corpo. E assim, a principal forma de você eliminar essas toxinas é através do suor e através da urina. Então, uma pele seca pode trazer também outras consequências, como inflamação na pele, mais irritação. Então, antes de você procurar um creme, procurar achar que vai hidratar a sua pele só com produtos externos, né, na sua pele, procure ver se a sua pele não está seca por conta de uma desidratação. Outro fato bastante importante é a gente observar a qualidade da água que estamos consumindo. Então a água, ela tem um pH, e se você vai comprar água, observa sempre qual o pH dessa água que você está comprando. Uma boa água, ela tá de 7 a 10 de pH. Agora o ideal seria até que esse pH tivesse entre 7,35 e 7,45, tá? De pH, que vai mostrar que realmente é uma água que não é ácida, que ela tá alcalina e é muito boa para o consumo e para o nosso organismo. E outro fator que também a gente precisa observar quando a gente compra água é a quantidade de sódio na água. Então, quanto menos sódio tiver na água, melhor a qualidade da água. Agora, eu vou passar para você algumas dicas para manter o seu corpo sempre bem hidratado. Primeira dica: não espere sentir sede para tomar água. Comece a criar estratégias e colocar na sua rotina a hora que você vai tomar água, tá? Então assim, eu não tô com sede, mas cria o hábito. Se você criar o hábito de tomar água, você não vai mais pensar em sede. E é muito comum também, eu vejo algumas pessoas falando para mim assim: Lúcia, depois que eu comecei a tomar mais água, eu comecei a sentir mais vontade de tomar água. Por quê? Porque o seu corpo, ele perde o medo de perder água e ele começa a funcionar melhor. E quando funciona melhor, vem mais a vontade de tomar água. Outra dica: nunca beber menos que 2 litros. O ideal é de 2 a 3 litros, assim, no geral. Então você divide essa quantidade nos horários estratégicos de beber água. Mas lembre-se, se você vai fazer uma atividade física, já leva sua garrafinha e não bebe água toda, assim, eu vou beber bastante água agora porque eu vou fazer atividade física. Não, você vai bebendo aos poucos. Eu tenho que beber 3 litros de água, então eu vou beber já 1 litro de uma vez só. Não, o seu corpo, ele não vai eliminando água com a respiração, ele vai eliminando essa água gradativamente. Então você cria também o hábito de gradativamente tomando água, tá? Para não ficar achando que assim, se eu preciso tomar 3 litros, eu vou tomar 3 litros todos de uma hora só. Não é bem assim. Outra dica é você já ter a sua garrafinha, tá? Anda com a garrafinha sempre com a água. Já coloca um copo d'água, uma garrafa d'água na sua mesa, se você passa muito tempo no trabalho. Então lembra, tá, da importância de criar esse hábito. Existe uma quantidade mínima de água que o nosso corpo precisa. Você pode fazer esse cálculo para saber, no seu caso, qual é essa quantidade mínima. Você pega o seu peso e multiplica por 0,35. Então, no meu caso, por exemplo, eu peso 55 quilos, eu multiplico por 0,35, dá aproximadamente 2 litros de água que eu preciso consumir por dia. Mas isso não é o ideal, tá? É o mínimo. Então é importante que quando a gente fala tomar acima de 2 litros de água,
tem gente que vai precisar tomar acima de 3 litros de água, dependendo do seu peso. Isso é bom para ter um parâmetro de que muitas vezes, quando eu pergunto para a pessoa se ela toma água, ela toma 2, 3 copos e diz que toma bastante água. E quando a gente vai analisar pelo peso, a quantidade de água que tem em cada copo, ela não está tomando nem um mínimo de água e está achando que está tomando muita água. Eu vou te falar agora os horários estratégicos para você beber cada copo de água ao longo do dia. O primeiro copo você deve tomar logo ao acordar. O ideal é que seja meia hora antes de jejum. Por quê? E você já vai ajudar a eliminar aquelas toxinas que o seu corpo acumulou no decorrer da noite. Lembre que eu estou falando de horários estratégicos, mas você, independente desses horários, você continua bebendo bastante água, ou várias vezes ao dia, até sentir que seu corpo realmente está bem hidratado. Mas um outro horário estratégico de você lembrar da água é meia hora antes da sua refeição, do almoço. E não consumir essa água no decorrer do seu almoço ou da sua refeição, porque se você ficar se alimentando e ingerindo água, você vai dificultar o processo digestivo. Então é sempre bom lembrar de ficar tomando água entre as refeições, porque vai evitar que você fique achando que está com fome e na realidade você pode estar com sede. Então, se você está no foco de manter um peso saudável, né, de ser uma pessoa mais saudável, a hidratação faz parte. E outro horário para você lembrar sempre como ponto estratégico de tomar água é uma meia hora antes de ir para a cama. Não deixa para tomar água já na hora que você vai se deitar, porque senão você pode acordar mais vezes à noite, né, para ir ao banheiro. Se você pratica uma atividade física, a hidratação do corpo tem que ser antes, durante e depois da atividade física. Nessa atividade física, os seus músculos vão precisar de água, porque eles vão perder bastante suor, e o músculo, para formar massa magra, lembrando, precisa estar hidratado. Tá? E aí, você já conseguiu sua garrafinha? Então fique amiga da sua garrafinha, fique amigo da água, e o que importa é que a gente realmente proporcione um corpo bem hidratado, porque vai ter mais energia, porque vai ter mais disposição, porque vai ter mais saúde. E se você chegou até aqui, com certeza você gostou desse conteúdo, então compartilha com as pessoas que você ama, não esquece de curtir, deixar seu comentário e lembre-se, você já está inscrito no nosso canal? A sua inscrição aqui no canal é muito importante para o crescimento do canal e eu te vejo no próximo vídeo.